Boa tarde, eu me chamo Isabel e meu grupo é composto por mim, Isabel Aparecida, Domini Scalfone, Gabriele Santos e Maria Gabriele. Nós somos integrantes da turma do 2º B Agropecuária. Nós iremos falar sobre a Previdência Social Rural, a conquista previdenciária da Lei número 5.889 de 1973. Esperamos trazer bastante conhecimento e que seja compreendido todos os assuntos falados nessa apresentação. Agora eu irei fazer a introdução. A Previdência Social, ela está presente entre os direitos reservados aos brasileiros, mas a Previdência Social Rural em si foi incluída por último neste parâmetro. E visto que a base da sustentação não só do Brasil, mas de todo o mundo é a agropecuária, esse trabalho deveria ser mais valorizado, pois esses trabalhadores que geram alimento para todo o mundo. Então, é de suma importância haver, sim, um apoio previdenciário para esses trabalhadores, principalmente porque a atividade agropecuária para os pequenos produtores é pouco modernizada, e isso faz com que os produtores rurais tenham um grande desgaste físico na mão de obra. A lei que rege o sistema previdenciário rural, assim como qualquer outra lei também, ela é bastante ampla e complexa em meios jurídicos e legais. Nesse trabalho, será apresentado a luta de classes do setor agro, que tem todo um processo histórico de conquistas gradativas no âmbito legal da previdência para o trabalhador rural. Para receber esse auxílio, existem diversas normas que adequarão o direito de cada pessoa nesse auxílio. É importante lembrar que a Previdência Social Rural não gira em torno apenas da aposentadoria por idade avançada ou por incapacidade operacional, pois também tem seguridades que amparam o trabalhador rural em diversas situações que necessitam em sua vida, em que o trabalhador necessita de um auxílio extra. Bom, o objetivo principal deste trabalho é conhecer a luta dos trabalhadores rurais pelos seus direitos e entender um pouco sobre o trabalhador rural, que é amparado pela Previdência Social Rural, que garante por diversos direitos sociais e civis além da aposentadoria. Essa norma ela é aplicada pelas normas reguladoras do trabalho rural da Lei número 5.889, de 8 de junho de 1993, que determina a classe dos trabalhadores rurais e sua formalidade nos serviços do setor rural. Agora eu vou falar sobre o material e os métodos utilizados para a realização desse trabalho. Bom, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica detalhada sobre o tema proposto, que é a Previdência Social Rural. Bom, o trabalho possui ao longo do seu desenvolvimento tanto fontes primárias quanto fontes secundárias. E para a realização desse trabalho foi utilizado pesquisas bibliográficas de sites e periódicos científicos, de modo que facilitasse o embasamento teórico do conteúdo proposto. Para a realização do trabalho, realizou-se um estudo bibliográfico dividido em duas fases, em que a primeira fase foi feita uma conceituação e uma contextualização do tema, e na segunda fase foi feita uma pesquisa bibliográfica falando da lei íntegra. Meu nome é Gabriele e eu vou falar um pouco sobre a Previdência. A primeira iniciativa brasileira em relação à Previdência Social ocorreu no século XIX, antes mesmo da independência. Isso aconteceu quando o príncipe Dom Pedro I usufruiu de uma carta de lei, na qual permitia que os professores com uma carga de 30 anos de serviço tivessem o direito de aposentadoria. No ano de 1923, com a Lei Eloy Chaves, foi criado um caixa de aposentadorias e pensões para cada uma das empresas ferroviárias. E aí foi considerado o ponto de partida da Previdência Social brasileira. A primeira medida no sentido de inclusão do trabalhador rural entre os benefícios da Previdência Social ocorreu em 1945,
quando Getúlio Vargas assinou a Lei Orgânica dos Serviços Sociais, em 7 de maio de 1945, criando o Instituto de Serviços Sociais do Brasil, ISSB, de administração única e controle centralizado. Com isso, haveria a unificação de todas as instituições previdenciárias então existentes até então, e os benefícios do seguro seria estendido a toda a população ativa do país. O Estatuto do Trabalhador Rural foi reformulado pelo Decreto de Lei 276, em 28 de fevereiro de 1967, que tentou adequá-lo às suas reais possibilidades. A arrecadação das contribuições foi entregue ao recém-criado Instituto Nacional de Previdência Social, INSP. E o plano de prestações ficou limitado às assistências médicas e social, suprindo-se os benefícios em dinheiro. O Decreto de Lei 276 alterou também a sistemática da contribuição, que continuava a ser recolhida como percentual da primeira comercialização do produto rural, mas passava a ser obrigação do adquirente e não mais do produtor, ao menos que ele processasse a transformação do próprio produto. Oi, meu nome é Domini e agora eu vou continuar falando sobre Previdência. Empregador rural. Conforme o artigo 3 da Lei número 5.889/73, o empregador rural é toda pessoa física ou jurídica que explore atividades agronômicas em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio de proposto e com auxílio de empregados. Sabendo da complexidade desse setor, viram que deveria existir as normatizações legais para que pudesse receber amparos de previdência social. Assim foi criada a Lei número 5.889, no dia 8 de julho de 1973, referente às normas reguladoras do trabalho rural. O trabalhador rural é a pessoa física que preste serviços em propriedades rurais ou em prédios rústicos, de forma habitual, mediante salário e sobre a dependência do emprego rural. Os requisitos para a caracterização de um empregador rural são pessoas físicas ou jurídicas que explorem atividades agronômicas, seja proprietário ou não do estabelecimento. Inclui-se nessa atividade agronômica a exploração industrial em estabelecimentos agrários, assim considerada aquela que compreende o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los em sua natureza. Como beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários e hortigranjeiros e das matérias-primas de origem animal ou vegetal, para posteriormente venda ou industrialização. E o aproveitamento dos subprodutos oriundos das operações de preparo e a modificação dos produtos in natura, referidas no item anterior. Aqui é a Isabel de novo e agora eu vou falar sobre a lei em si. Bom, a Previdência Social Rural ela é sancionada pela Lei número 5.889, de 8 de junho de 1973, que se refere-se às normas reguladoras do trabalho rural. Nesse tópico, trata-se especificamente da lei que adverte leis trabalhistas e seguros de emergência que podem ser acionados em casos de necessidade. Bom, um tema que geralmente gera muita dúvida é o trabalho do menor de idade no ambiente rural. Em geral, para que um empregado menor de idade receba um salário mínimo igual ao de um adulto, é necessário que ele possua sua capacidade jurídica, que esse fato ocorre quando ele completa os seus 16 anos de idade. Já para o trabalhador menor de 16 anos, é assegurado um salário mínimo, equivalente à metade de um salário mínimo de um adulto. Porém, segundo o artigo 403 da Lei número
10.093, de 19 de dezembro de 2000, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. No entanto, diversos produtores rurais de pequenos municípios colocam seus filhos desde novos para ajudar nos serviços rurais. Além disso, muitos empregadores usam menores de 16 anos como mão de obra barata, devido ao seu salário ser inferior ao de um trabalhador adulto ou maior de 16 anos. De acordo com o artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1993, diz que, expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao safrista o título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. O safrista, para quem não sabe, é aquela espécie de trabalhador rural cuja duração do contrato de trabalho pode depender das variações estacionais das atividades agrárias. Nesse artigo que eu li, se instaura uma espécie de indenização para o safrista, em função do tempo de serviço e colaboração com a produção. Dessa forma, o safrista tem o direito de receber 1/12 do salário mensal, que recebia mediante do contrato do trabalho com a empresa. E essa indenização tem o objetivo de garantir um salário de subsistência para o trabalhador no instante em que se encontra sem serviço. Agora eu vou falar sobre um acréscimo que o artigo 14 recebeu. Para ficar mais claro, eu vou ler ele. A filiação e a inscrição do trabalhador de que se trata este artigo na Previdência Social decorrem automaticamente da sua inclusão pelo empregador na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GFIP, cabendo à Previdência Social instituir mecanismo que permita a sua identificação. Esse acréscimo do artigo 14, ele tem como objetivo definir a contratação temporária de trabalhadores e deve existir uma formalidade nessa contratação para que garanta os seguros da Previdência. O GFIP corresponde a um documento que toda pessoa jurídica deve entregar. Ela serve para recolher os FGTs e também para enviar suas informações para a Previdência Social, podendo assim desfrutar de todos os direitos trabalhistas. Fazendo uma complementação do acréscimo do artigo 14, o artigo 14A, de acordo com o parágrafo 3º, o contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, na forma do disposto no segundo parágrafo deste artigo. 1. Mediante a anotação da carteira de trabalho e previdência social em livro ou ficha de registro de empregados, ou 2. Mediante o contrato escrito em 2 vias, um para cada parte, onde conste no mínimo expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva, identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado e indicação da respectiva matrícula, identificação do trabalhador com indicação do respectivo número de inscrição do trabalhador. Bom, para a formalização da contratação e colaboração no GFIP, é obrigatório constar carteira assinada do trabalhador ou um contrato de trabalho que vai formalizar legalmente e assim o funcionário estará cadastrado no sistema de previdência social e assim ele terá os seus direitos trabalhistas assegurados por lei maior. Além disso, facilita a retirada de seguros previdenciários, auxílios emergenciais. E sem a inclusão do trabalhador no GFIP, é pressuposta a inexistência da contratação dele,
pois não haverá comprovação jurídica por meios diretos, assim como declara o parágrafo 6º do artigo 14-A. De acordo com o parágrafo 7º, compete ao empregador fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos da legislação vigente, cabendo à Previdência Social e à Receita Federal do Brasil instituir mecanismos que facilitem o acesso do trabalhador e da entidade sindical que o representa às informações sobre as contribuições recolhidas. Bom, dessa forma, é responsabilidade do empregador tomar as decisões legais e mensalmente prestar contas com a contribuição de reserva previdenciária do funcionário. E assim facilita o caminho entre o empregado e os fundos de garantias que são reservados a esse trabalhador. E conforme o acréscimo já falado do artigo 14-A, segundo o parágrafo 8º dele, são assegurados ao trabalhador rural contrato por pequeno prazo, além de remuneração equivalente à do trabalhador rural permanente, os demais direitos de natureza trabalhista. Já segundo o parágrafo 10º deste artigo, garante o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que perante a Lei número 8.036, de 11 de maio de 1990, visa o pagamento mensal do empregador a esse fundo de garantia, que futuramente será pago ao funcionário. Olá, eu sou Maria Gabriela e eu irei dar continuidade ao conteúdo da Lei 5.889 de 73, que diz respeito às normas reguladoras do trabalho rural. O artigo 15 desta lei diz que, durante o prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o empregado rural terá direito a 1 dia por semana sem prejuízo do salário integral para procurar outro trabalho. Ou seja, esse artigo 15 garante por lei que o empregado, quando ele recebe o aviso prévio de dispensa do seu patrão, ele tem direito a 1 vez na semana de ir em busca de um outro emprego, uma outra fonte de renda para garantir o sustento da sua família. E isso, durante esse dia todo que ele estiver fora, o meio-dia, ele não terá desconto do salário. O artigo 16 diz que toda propriedade rural que mantenha seu serviço ou trabalhando em seus limites mais de 50 famílias de trabalhadores de qualquer natureza é obrigada a possuir e conservar em funcionamento escola primária, inteiramente gratuita para os filhos destes, com tantas classes quanto sejam os filhos destes, com tantas classes quanto sejam os grupos de 40 crianças em idade escolar. Ou seja, geralmente isso aqui vai se aplicar em grandes propriedades que abrigam vilarejos de trabalhadores. E como é garantido constitucionalmente a educação a todos, o patrão tem a obrigação de garantir essa educação aos filhos dos seus empregados. Tanto é que o trabalho infantil é proibido por lei. A criança, em fase da adolescência, quando tiver atingido a idade correta, ela poderá trabalhar como menor aprendiz, mas mesmo assim ela ainda terá que estudar durante o meio período. De acordo com o artigo 19 da Lei 6.195, de 19 de dezembro de 1974, ou seja, uma lei em anexo, diz que o enquadramento e a contribuição sindical rurais continuam regidos pela legislação ora em vigor. O seguro social e o seguro contra acidente do trabalho rurais são regulados por lei especial. Ou seja, o enquadramento, que é a legalização, e a contribuição social possui ligação com o seguro social. E com o seguro contra acidente de trabalhos rurais, possui o objetivo de proteger os trabalhadores, suprindo suas necessidades sociais de maneira obrigatória, sendo que é regulado por lei especial, como diz aqui no final,
que dispõe sobre a aplicação ao trabalhador rural, no que couber o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que está descrito no artigo 20 da Lei 5.889. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um fundo que foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, nesses casos especiais. E quanto ao seguro contra acidente de trabalho, visto que é obrigação do empregador dispor de condições adequadas do trabalho, que ofereçam segurança, né, e apoio aos seus trabalhadores. As considerações finais, né? Então, durante o estudo do conteúdo, nós concluímos a importância da previdência social rural, pois, visto que o trabalho rural ele é muito desgastante, principalmente para os trabalhadores braçais que não aderem da tecnologia atual, né? Isso ocorre um grande desgaste. E sem contar que os bens de uma pessoa que trabalha no campo, eles são poucos acumulativos em pequeno prazo, né? Principalmente se ele for um empregado rural, que ele vai receber um salário por um serviço que exige muito esforço. Visto também uma grande desvalorização do produtor rural, tanto o produtor quanto o trabalhador, né? Pois há muito tempo sempre deu muito valor às atividades de um advogado, de um médico, e nunca foi visto a importância daqueles que colocam a comida na mesa de todos, que cultivam a terra, que criam os animais, que produzem o alimento, né? E se vê muito também pela época do êxodo rural, que até hoje acontece, né? Muitas pessoas que saem do campo para a cidade, os filhos dos produtores que saem do campo e que vão estudar uma faculdade que não seja referente às áreas de agrárias, né? E também essa desvalorização é vista por uma trajetória histórica, pois o reconhecimento da lei e do trabalhador rural, né, veio só no ano de 1945, na era de Getúlio Vargas, que impôs, né, que associou os trabalhadores rurais dentro da Previdência Social, sendo que esse meio de previdência existia muitos anos antes ainda da época da coroa imperial no Brasil, que era referente aos funcionários públicos. Então, se destaca uma grande importância da aplicação dessa lei, desde muitos anos atrás até a atualidade, pois apesar das tecnologias continua sendo um serviço muito desgastante e também é um direito constitucional a previdência social. Aqui estão as referências utilizadas e o nosso agradecimento pela atenção. Obrigada!